O tema deste vídeo é o codec H264. O termo codec ele é usado para definir padrões de tratamento de codificação e decodificação, daí codec, de vídeos digitais. Ou seja, ele padroniza a maneira como os vídeos são codificados, ele nomeia elas e através dessa nomeação qualquer pessoa pode codificar um vídeo em um formato de codec para ser decodificado por outra pessoa ou decodificar um vídeo que foi codificado numa norma padronizada. Qual seria a utilidade prática dessa padronização? Bom, por exemplo, se você resolve xingar um polonês, supondo que o polonês não fale português, a princípio ele não entenderia o xingamento. Mas aí você quer que ele entenda que você xingou ele. Então você pega um dicionário que traduz e fala para ele procurar as palavras. Se você falou de uma maneira padronizada da sua língua, ele vai conseguir encontrar as palavras e entender a mensagem. A intenção do codec não é xingar poloneses, mas fazer com que algo que foi escrito de uma maneira otimizada, codificada, possa ser lido por qualquer pessoa. Dito isso, o codec é o dicionário de duas vias que permite que o transmissor e o receptor das mensagens consigam conversar entre si numa mesma linguagem. Por que eles não podem se adaptar à linguagem que eles estão usando? É porque o meio que eles conversam precisa ter uma certa velocidade, uma certa eficiência. Por isso eles precisam criar uma nova linguagem que ambos consigam conversar e ambos se adaptem. O H264 foi amplamente difundido, sendo usado desde ambientes mais simples, como câmeras de segurança, até grandes filmes hollywoodianos de alta qualidade, passando também por sites de streaming de vídeo e equipamentos que marcaram o fim de uma era, como o Blu-ray, por exemplo. Esta variedade de aplicações se deve ao fato dele se adaptar muito facilmente a várias necessidades que existiam na época, como velocidade de transmissão, taxa de dados baixa, se adaptar a poder de processamento baixo ou às vezes muito alto. O motivo dessa versatilidade vai ser explicado agora quando formos desenvolver como exatamente ele funciona. O codec H264 agrega uma grande família de algoritmos. Porém, como o tempo é limitado, eu vou me focar em falar dos principais deles ou os perfis que mais identificam o H264 como um codec. Antes, o H264 foi um marco de época e atingiu sua meta de criar grandes taxas de compressão se comparadas à capacidade de outros padrões da mesma época. E a principal causa disso se deve ao primeiro módulo sobre o qual vamos falar, que é o módulo de predição interquadro. Então, interquadros é dividido entre duas partes importantes: a compensação de movimento e a estimação de movimento, em que o primeiro é a aplicação do segundo. O segundo serve para codificar, ele estima vetores de movimento ao longo do filme, e o primeiro ele usa estes vetores para melhorar a codificação ou a capacidade de compressão do algoritmo. Antes de explicar a compensação ou a previsão de movimento, é preciso deixar alguns conceitos mais claros. Um filme ele é dividido por vários quadros que, ao serem alternados, dão a impressão de movimento para o olho humano.
Cada quadro é composto por um número de pixels e estes pixels podem ser agrupados em blocos que juntos formam o quadro. O bloco é como se fosse um mini quadro dentro do quadro. No padrão H264, estes blocos de pixels são de tamanhos diferentes, ou seja, eles são compostos por matrizes diferentes de pixels. Quem estima o tamanho destes blocos é o módulo de estimação de movimento. Existem vários critérios para estimar o tamanho destes quadros, alguns até bastante complexos, mas de um modo geral, o que simplifica esse método é o quanto a imagem se modifica ao longo da sua variação de quadros no tempo. Colocando de um modo mais didático, se eu me movimento assim ao longo do filme, é fácil criar um grande quadro no formato do meu rosto e só movimentar este quadro para exibir o movimento. Não existe uma grande variação na imagem. Uma parte da imagem se mantém, apesar dela mudar de posição. Mas se fizer um movimento mais brusco, assim, então várias partes da imagem se modificaram. Para o segundo caso, seriam usados blocos menores, pois várias partes precisariam ser corrigidas nas próximas interações. Já para o primeiro caso, como vai ser necessário menos correções, os blocos maiores devem ser usados. A vantagem dos blocos maiores é que são usados menos vetores para marcá-los e com isso a compressão acaba sendo mais eficiente. Recapitulando, o módulo de estimação de movimento, ele lê o filme, identifica partes do filme que não variam no tempo bruscamente ou que precisariam modificar grandes blocos de pixels e armazena apenas a informação destes quadros em um frame e o vetor que diz para onde esses quadros vão se movimentar ao longo da passagem dos frames. Enquanto o bloco de compensação de movimento usa a informação gerada pelo módulo de estimação de movimento para fazer a leitura do arquivo gerado. Quem já trabalhou com edição de imagens provavelmente já ouviu o termo vetorizar, que designa basicamente o ato de você recortar parte de uma imagem para poder movimentar essa parte que você recortou para outras posições ao longo da imagem. A lógica dos blocos na compensação de movimento é a mesma. Ao invés de ter que mandar a imagem inteira no próximo frame, você só modifica a posição do seu bloco vetorizado. Você só precisa da informação do bloco anterior e do vetor de movimento. Uma desvantagem deste método é que quando ocorrem perdas, esses blocos passam a se tornar bastante visíveis. O melhor exemplo disso seria a TV digital. Quando existe algum problema no sinal, você vê na imagem um monte de quadros separados, que basicamente os blocos vetorizados que deveriam se mover juntos acabam se movendo separados, e ao invés de mostrarem uma imagem reconhecível, eles mostram um agrupamento de blocos que às vezes nem fazem sentido para o observador humano. Avaliando o tempo do vídeo, só foi possível explicar de maneira satisfatória o módulo de predição interquadros.
Como ele é realmente o núcleo do H264 e é muito importante, eu não acho que valeria a pena colocar uma explicação mais fraca para mostrar outros módulos. Então eu acho que fica por isso mesmo. Se tudo der certo, não nos vemos semestre que vem e cuidado com os golfinhos.